Oi, tudo bem, pessoal? Como eu há umas semanas decidi usar o meu Instagram, o meu espaço aqui para contar um pouco mais da minha trajetória de carreira internacional. Então resolvi contar a minha história desde o começo, como que eu vim parar aqui, como foi a decisão, quais foram os passos que eu tomei. E quem sabe isso não inspira um pouco as pessoas a virem também, a tentarem dar esse passo também. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa específica que queiram saber, é só perguntar também. Bom, a minha decisão de vir, na verdade, não foi algo super planejado, que eu planejei há muito tempo. Foi mais algo de... Eu me formei na FEA e eu percebi que eu queria, para mim era muito importante ser independente financeiramente em São Paulo. E eu tentei alguns processos de trainee que não deram certo. Eu tentei consultoria que acabou não dando certo também. Cheguei na fase final de alguns trainees, cheguei na fase final de algumas consultorias, mas nada realmente rolou. E eu tinha aplicado para algumas vagas também de analista normal. Só que na época... o que eu lembro, assim, que a proposta que eu tive de vaga de analista eram, sei lá, 3 mil reais. E como era muito importante pra mim ser independente financeiramente, não depender dos meus pais, logo após que eu me formasse, 3 mil reais em São Paulo não é realmente algo que, né, que você possa pagar um carro, um aluguel, todas as suas contas, etc. Eu acho que quem mora em São Paulo sabe. E foi então que eu comecei a abrir um pouco meu horizonte e ver, bom, quais são as minhas outras opções, além de ficar em São Paulo, de tentar uma vaga de analista em São Paulo. E então o meu próximo pensamento foi tentar olhar um pouco para fora do Brasil. E para mim o passo lógico foi a Alemanha, porque eu já falava alemão, eu tenho nacionalidade alemã, então obviamente que é muito mais fácil, torna tudo 1000 vezes mais fácil. Mas pra mim foi o passo meio que óbvio a se fazer também. E então eu comecei a aplicar. Eu acho que eu comecei a aplicar pra Alemanha para estágios, primeiro na Alemanha, tipo em outubro, assim, de 2016. Outubro, novembro de 2016. E eu apliquei muito tempo, mandei muito currículo para muitos estágios, para muitas vagas. E no final... eu consegui 2 vagas de estágio. Uma vaga era na Stabilo, aquela marca de caneta, e a outra vaga era na Nivea, em Hamburgo. E eu acabei me decidindo pela Nivea e fui pra Nivea em abril de 2017. E na Nivea minha vaga de estágio era de marketing pro produto Labello. Esse produto aqui, que no Brasil acho que não chama Labello, né, que é o Lip Care da Nivea. E eu fui para uma vaga de marketing desse produto dentro da empresa Nivea, da Beiersdorf. E para mim foi uma experiência muito diferente, né, de trabalhar no Brasil. Porque, ok, eu falava alemão, mas eu nunca tinha trabalhado em alemão, né? Então é algo muito diferente, o vocabulário é muito diferente. Então foi algo que no começo eu tive que me acostumar muito, porque eu não conseguia me expressar da maneira correta nas reuniões. Eu queria muito dar minha opinião sobre as coisas. Enquanto a gente estava numa agência de marketing, eu queria muito opinar, fazer um pensamento legal ali na reunião. E eu não conseguia me expressar da maneira correta que eu gostaria, porque eu simplesmente não tinha um vocabulário de business de alemão, né? Mas com o tempo, eu fiquei 7 meses nesse estágio. Com o tempo você percebe que isso vem, assim, você aprende, você vai aprendendo. Por exemplo, como fala contrato em alemão, não sabia. Como fala reunião em alemão, não sabia. Não sabia diversas coisas. E ninguém ao meu redor meio que percebia, porque o meu alemão era bom, só que eu não achava que era bom o suficiente, né? E, enfim, depois dos 7 meses já, obviamente, estava 1000 vezes melhor, eu já conseguia me expressar muito melhor. E dentro da Nivea, eles têm um programa de talentos para estagiários, que basicamente os melhores estagiários são indicados para esse programa. E se você entra nesse programa, meio que quer dizer que você tem uma vaga garantida na Nivea
durante toda a sua vida em qualquer escritório da Nivea, assim, você meio que tem um referral eterno ali. Eu acabei entrando para esse programa, que foi super gratificante, super legal, assim. Só que dentro da Nivea eu também percebi que na Europa muitas pessoas têm mestrado. Simplesmente, acho que eu respondi em alguma pergunta antes, mas é simplesmente porque na Alemanha a graduação dura 3 anos. E aí o passo natural é você fazer um mestrado de 2 anos depois. Então, meio que quase que todo mundo tem mestrado. E no Brasil, como nossa graduação já dura 5 anos, então não é meio que o passo natural para todo mundo fazer um mestrado depois, né? Mas aqui sim era, e eu percebi que nas grandes empresas ou nas vagas que eu queria aplicar depois, muitas vagas pediam mestrado. Então eu fui atrás de aplicar para um mestrado, que também é um processo que acho que eu vou ter que gravar outro vídeo depois, porque é muito diferente na Alemanha, é muito complexo, eles pedem diversas documentações, e eu fiquei também alguns meses aplicando para mestrado, arranjando todos os documentos traduzidos, certificados. Tinha aqui algo que pra mim, que eu não sabia, que eu aprendi na hora no processo. Eu tinha que meio que certificar que os créditos que eu tinha da USP eram equivalentes aos créditos na Alemanha. E aí, quanto vale um crédito USP, quanto vale um crédito europeu? E eu tive que pegar uma carta na USP que me dissesse, não, os créditos da USP equivalem a tantos créditos europeus, para que eu comprovasse para as universidades aqui que os créditos que eu fiz sim eram equivalentes e que eu tinha o conhecimento suficiente para fazer um mestrado na Alemanha. Eu me organizei, apliquei acho que para umas 10, 15 universidades na Alemanha, mas para mim o que eu realmente queria era um mestrado que eu pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo. No Brasil a gente está muito acostumado com isso, né, ou fazer a graduação à noite ou de manhã e estagiar no outro período. A gente está muito acostumado com essa jornada dupla. Aqui na Alemanha isso não é nada comum. Na Alemanha ou você estuda ou você trabalha, então é muito difícil você encontrar um mestrado que você estude e trabalhe ao mesmo tempo. Normalmente os mestrados são 2 anos e tempo integral. Então eu fiquei buscando primeiro os mestrados, os poucos mestrados que tinham na Alemanha que ofereciam essa opção de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí um dos mestrados que eu encontrei, que foi o que eu fiz, foi da Universidade de Nuremberg, que eram as aulas de sexta e de sábado, e durante a semana eu tinha a opção de fazer um estágio ou de trabalhar. Agora, de repente, já tem muito mais universidades que oferecem um programa assim, mas não era o comum quando eu apliquei em 2017. Então eu consegui essa vaga no mestrado em Nuremberg de marketing, era um mestrado Marketing Management, chama, e eu ao mesmo tempo consegui um estágio na Puma também, um estágio numa vaga de Product Management. E eu trabalhava na parte de fashion da Puma. Então eu fazia o estágio de segunda a sexta até o horário do almoço e aí ia para a universidade fazer o mestrado. E isso durante 2 anos. O estágio na Puma, eu consegui, óbvio, depois de já ter a experiência da Nivea, acho que ajudou bastante. E foi também mandando diversos currículos, muito desespero, demorou para eu conseguir uma vaga, apliquei para diversas vagas, mas acho que todas as vezes que eu tava aplicando para vagas aqui na Alemanha, eu sempre fiquei muito desesperada, né? Eu sempre queria muito conseguir algo logo, ou aquelas empresas que eu gostaria, as vagas que eu gostaria, e eu me desesperava muito. E aí, no final, eu acabava conseguindo algo super bom, depois de insistir muito, né? Mandar muito currículo. E aí, sempre na próxima vez que eu ia aplicar, eu falava, Nathalie, não se desespera tanto, vai dar certo, alguma coisa vai dar certo. Mas assim, eu acabava sempre me desesperando de novo. Então, acabou dando certo o da Puma. E o que eu fazia no meu estágio era meio que dar assistência à equipe de Product Management, né? Então, o Product Manager era responsável por definir a coleção. Então, quantas cores vai ter naquela coleção? Que tipo de peças a gente vai ter na coleção? A gente vai ter 5 camisetas, 5 calças, coisas assim. Qual vai ser o preço?
Também muito de investigar tendências, quais são as tendências, porque a gente trabalhava em coleções que iam sair em 1 ano e meio, 2 anos, então era muito de pesquisar quais iam ser as próximas tendências. E tudo isso, então, eu fazia muita pesquisa de tendência, muito trabalho de sistema também. Uma coisa que eu fiquei super decepcionada quando eu comecei esse estágio, eu tinha que vestir manequim, eu tinha que abrir caixas que chegavam da China de protótipos das roupas, todas essas coisas. E eu todo o tempo pensando, cara, eu não vim do Brasil, eu não estudei pra estar aqui vestindo manequim, pra estar abrindo caixa, eu me recuso. E eu, tipo, pé da vida a todo momento que eu tinha que fazer isso, porque eu queria estar fazendo as coisas mais estratégicas, né? Mas eu acho que eu fiquei 8 meses, 9 meses nessa vaga. E aí eu fui mostrando que eu podia mais, que eu podia fazer apresentações, eu podia fazer pesquisas, etc. E eles foram me dando mais confiança também e meio que me tiraram desse trabalho de vestir manequim, de abrir caixas da China, etc. E algo que eu, tanto na Nivea quanto na Puma, que pra mim era muito, muito legal, era estar nos headquarters dessas empresas. O headquarter da Nivea é em Hamburgo e o da Puma é em Nuremberg. Quer dizer, não é em Nuremberg, é uma cidadezinha perto de Nuremberg, chama Herzogenaurach. E é muito legal estar em um headquarter, porque você vê todo o processo de criação dos produtos que depois são lançados para o mundo inteiro. Então, você tá ali naquela equipe, tipo, e a camiseta que a gente tá meio que fazendo a estratégia, desenhando junto com o designer, vai estar sendo vendido nos Estados Unidos, vai estar sendo vendido na China, vai estar sendo vendido em todo quanto é mercado. Então isso é algo muito legal. Na Nivea a mesma coisa também, tipo, as novas coleções de labelo que a gente pensava eram reproduzidas em todos os mercados. Então, pra mim, era muito legal estar fazendo parte dessas equipes que definiam coisas em âmbito global, assim. Então isso pra mim foi dos pontos altos de trabalhar em headquarter. E na Puma, então, a gente também pensava nas coleções e toda a estratégia e tudo. E então, em 2 ou 3 eventos por ano, vinham os merchandisers de todo mundo olhar a coleção, entender a coleção e comprar o que fazia sentido pro seu mercado, né? Então também você tinha muito contato com pessoas do mundo inteiro que vinham nos headquarters ver a coleção. Toda uma, né? Tem todo um significado diferente, eu acho, que estar ali e ser o lugar onde você tá, onde o produto está sendo criado para o mundo inteiro e tá todo mundo indo ali olhar. E em termos de com internacional, eu acho que a gente como brasileiro não tem nem como imaginar, porque a gente trabalha nas empresas no Brasil. Querendo ou não, não tem muita gente de fora ali, né, trabalhando com você no dia a dia. A gente trabalha muito com brasileiro no Brasil. Aqui, por a Europa ser muito menor, obviamente, e também por estar na Alemanha. A Alemanha é um país que é muito visado por todo mundo na Europa, por ser muito forte economicamente. Então tem muita gente da Europa inteira que vem trabalhar aqui, em empresas daqui, porque o salário é bom, todos os benefícios, os direitos trabalhistas são muito bons também. Então, todas as equipes que eu trabalhei, nenhuma equipe eram só alemães. Nenhuma equipe eram só alemães. Na Nivea era bem alemão, assim, mas, tipo, minha equipe não era 100% alemã. Tinham russos, tinham italianos também. Na Puma era completamente internacional. Então, tinham alguns alemães, mas tinham italianos, tinham franceses, tinham ingleses, mexicanos, tinha gente do mundo inteiro. E isso te abre a cabeça e abre a sua visão de um jeito... Porque você entende, que meio que é todo mundo igual, tipo, tá todo mundo trabalhando ali igual, e ao mesmo tempo como é diferente. Porque você percebe, pô, o italiano tem um jeito de trabalhar, o francês é daquele jeito, óbvio, não dá pra generalizar, mas assim, muitas coisas são meio que iguais. Então é muito legal você ter contato e aprender. Eu tentava muito pegar o que o italiano tem de melhor, tipo, o que ele faz muito bem. Pô, eles são criativos e eles socialmente são muito, assim, extrovertidos, como os brasileiros também. O que o alemão tem de melhor? Eles são super organizados, eles são super focados, eles, tipo, têm um plano e seguem aquele plano. Então, eu tentava sempre, de cada nacionalidade com quem eu trabalhei, pegar um pouquinho de melhor e também observar o que tem de ruim pra eu não fazer.
Então, mas ter essa exposição internacional, pra mim, foi muito, muito legal. Me fez crescer muito profissionalmente e pessoalmente também. E aí na Puma eu fiz meu estágio de 8 meses e eu ainda tava, né, no mestrado, porque o meu mestrado durava 2 anos. E aí eu comecei a buscar uma vaga de efetivada dentro da Puma. E eu acabei sendo efetivada numa equipe de esporte, que chama Team Sport. E essa equipe era responsável por fazer as camisetas de futebol da Puma, globais. O que também era pra eu que amo futebol, era super demais estar envolvido naquilo, né? Porque eu tava na equipe que fazia as camisetas do Manchester City, por exemplo. Eu tava na equipe que fazia as camisetas do Düsseldorf. Eu tava na equipe que fazia as camisetas do Palmeiras, por exemplo. Então, e tudo isso em âmbito global, né? E eu era responsável pelas equipes menores, então todas as equipes de segunda divisão, europeus, as equipes africanas eu também era responsável. E o meu maior time era o PSV. Então, isso também foi uma mega experiência pra mim, porque eu ia até os clubes, fazia reunião com os clubes pra entender qual era a estratégia deles, como que eles queriam que a camiseta deles estivesse. E aí eu voltava, trabalhava com os designers, naquele design, naquela proposta que o clube queria. E pensava em toda a coleção, então, porque uma coleção de time de futebol não é só a camiseta, né, que eles vão jogar. É a roupa de treino, é a roupa de viagem, é a roupa que eles usam para reportagens, por exemplo. Então é bem maior do que a gente imagina. Uma coleção de um time de futebol tem mais de 100 peças, por exemplo. Então, era muito legal estar também envolvida nessa parte com os designers criativos, trabalhar com o clube, entender a história do clube, o que eles querem transpassar como clube. Eles querem ser um clube super tradicional, que mantém suas raízes, suas tradições, ou eles querem ser um clube que inova, que usa cores diferentes, que arrisca. Então, era muito legal ter esse trabalho em conjunto e meio que fazer a estratégia da coleção como um todo. Eu fiquei nessa posição. Eu era Junior Product Line Management dentro da Puma. Eu sei que esses nomes são todos, tipo, a gente não entende muito o que significa, né? Mas eu fiquei 1 ano e meio, então, como Junior Manager dessa equipe de esporte, de camiseta de futebol. E depois disso, no meio disso, eu conheci meu namorado, que é médico aqui na Alemanha. E ele tá fazendo a especialização dele em cirurgia e ele foi aceito em um hospital em Berlim. E eu já tava meio que pra me formar do meu mestrado. E aí eu comecei a olhar vagas em Berlim também. E aí também eu entendi que... E aí veio toda aquela, né, ansiedade, aquela coisa de novo de procurar vaga, de mandar 1000 currículos e não ser aceito, de não receber nem resposta. Eu acho que é a mesma coisa que procurar emprego em qualquer lugar, né? Só que aqui, muitas vezes a gente pensa, será que as minhas experiências como brasileiro não estão valendo? Será que a minha graduação aqui ninguém conhece? A gente nunca sabe direito, né? Por que não tá sendo aceito. E pra Berlim demorou muito pra eu conseguir uma vaga também. Eu acho que eu demorei 5 meses pra conseguir uma vaga, apliquei pra muitas empresas. E eu acho que Berlim também foi um pouco mais difícil porque é uma cidade muito grande. É uma cidade muito visada por todo mundo na Europa, né? Eu acho que todo jovem, cosmopolita, quer viver em Berlim ou procura um emprego em Berlim. Então, foi muito mais difícil de eu conseguir uma vaga aqui também. Mas, assim, foi na base da persistência, insistência, ajustando o currículo para cada vaga, para cada empresa, fazendo aquele currículo parecer exclusivo para aquela empresa. A cover letter também no Brasil a gente acha que não é tão importante, né? A gente não dá muito valor para cover letter. Aqui na Alemanha, pelo menos, as empresas olham muito para cover letter. Óbvio, dependendo da empresa, mas a maioria das empresas alemãs mesmo olha muito para cover letter. E a cover letter não pode ser uma cover letter aí, geral, né? Para todas as vagas. Tem que ser uma cover letter bem adaptada para aquela empresa, para aquela vaga. Por que você quer aquela vaga em específico? Quais são as suas características, quais são as suas experiências que podem agregar para aquela vaga em específico, porque você se identifica com aquela empresa. Então é muito, na verdade é bem trabalhoso aplicar, né? Porque você tem que estar ajustando a cover letter, tem que estar ajustando o seu currículo para cada vaga e mudar e escrever, etc. Então eu fiquei nesse processo de aplicar uns 5 meses em Berlim.
até que eu consegui uma vaga na Amazon. A vaga que eu tô agora chama Account Manager Global Selling. E o que eu faço atualmente, eu ajudo marcas, vendedores europeus que já vendem na Amazon na Europa a expandir para os Estados Unidos. Então, a começar a vender na Amazon.com. Porque, como a gente sabe, a Amazon.com é o maior mercado da Amazon. E a ideia da Amazon é que todos os produtos do mundo inteiro estejam disponíveis em todas as lojas. E então um produto, por exemplo, de um alemão, com uma marca alemã, que é visto com grande qualidade, seria muito bem visto nos Estados Unidos, por exemplo. Então é meio que vender essa ideia para os vendedores de por que não expandir para outros mercados. E eu, no caso, sou responsável por Estados Unidos. Eu comecei na Amazon em abril, no meio de corona. Então, comecei numa empresa nova, num time novo, numa cidade nova, no meio de corona, tudo de home office. Eu vou estar em home office até junho do ano que vem. A Amazon globalmente anunciou até junho do ano que vem home office. E que é outro desafio também, né? Além de cultura diferente, empresa diferente, trabalho diferente, cidade diferente, ainda home office. Mas a gente, né, vai aprendendo no meio do caminho. Hoje em dia na Amazon eu trabalho em 4 idiomas, porque eu atendo vendedores tanto de Portugal, da Espanha, alemães, ingleses. Na minha equipe mesmo tem muitos israelis, tem bastante alemão também, mas que mais? Não tô lembrando. Ingleses, tem muitos ingleses também, então as nossas reuniões em equipe acabam sendo em inglês. Só que eu tô o dia inteiro escrevendo e-mails nesses 4 idiomas, então eu tô o dia inteiro no tradutor, porque eu nem sei mais, por exemplo, em português escrever um e-mail formal, né? Porque, né, perdi a prática. Então eu tô o dia inteiro no tradutor escrevendo e-mails nos 4 idiomas. Isso que eu faço atualmente. Deixa eu ver, tinha alguma pergunta. Acho que a pergunta era o que eu teria feito o que você teria feito diferente nessa mudança de vida pessoal e profissional. O que eu teria feito diferente? Eu acho que no meu desespero de conseguir vagas, e eu queria muito conseguir, quando eu tava vindo pra Alemanha, eu queria muito algo logo, quando eu tava mudando de cidade, eu queria muito algo logo, agora vindo pra Berlim, eu queria muito rápido algo, e é mais difícil do que a gente imagina, né, conseguir uma vaga ainda em outra cidade, em outro país, etc. Eu acho que eu muitas vezes aceitei vagas precipitadamente. E eu acho que eu teria planejado melhor, tipo, a minha carreira como um todo. Assim, apesar que até hoje a gente não sabe, eu não sei exatamente assim, o que exatamente eu quero, né? Acho que muda muito. Eu vim pra Alemanha muito querendo trabalhar com esporte, por exemplo. Então, por isso porque eu fui pra Puma. Eu sempre quis muito trabalhar com esporte. E aí eu cheguei na Puma e eu vi que, é outra coisa do que eu imaginava. Mas eu tentaria traçar meio que uma estratégia a longo prazo da minha carreira e não aceitar qualquer vaga só pra aceitar pra ter algo logo, sabe? Tentar aceitar vagas que tenham a ver com essa minha estratégia a longo prazo da minha carreira. Acho que isso foi algo que eu errei. Então, tipo, muitas vezes eu aceitei vagas que eu não necessariamente queria naquele momento, mas só por ter algo. E ao invés de pensar na minha estratégia a longo prazo da minha carreira. Apesar que, assim, todas as vagas que eu tive até hoje me acrescentaram muito, eu aprendi muito, tô até hoje onde eu tô hoje em dia, porque eu passei por essas outras vagas, essas outras coisas, mas eu acho que eu teria tentado me planejar melhor a longo prazo na minha carreira. Eu acho que também, eu vim muito de supetão pra Alemanha, assim, eu vim muito meio que... Não foi algo que eu tava planejando há muito tempo, eu vim meio que assim, vamos ver o que vai dar e vou tentar. Eu acho que eu teria planejado melhor isso, sabe? Tipo, analisado melhor as cidades, já ter pesquisado quais os mestrados que existem, quais as empresas que existem, fazer uma lista. Eu sou muito de lista, de me organizar, mas eu tentaria me organizar melhor antes de tomar essa decisão precipitadamente. Acho que isso eu teria feito diferente também. Aqui foi uma pergunta. Eu perdi o começo. Você emendou a graduação no mestrado? Teve dificuldades no processo por conta de idade e experiência profissional? Então, não. Eu terminei a graduação na FEA
em 2016, e aí eu vim para um estágio na Nivea. Eu consegui, porque aqui na Alemanha é muito comum você fazer um estágio entre a graduação e o mestrado também. Então, porque eles dão esses 6 meses para você fazer um estágio, e enquanto você faz o estágio, você vai aplicando para o mestrado, por exemplo. Então, eu fiz um estágio desse estilo, de 6 meses, entre a graduação e o mestrado, e durante esse estágio eu ia aplicando para o mestrado também. Teve dificuldade no processo por conta de idade e experiência profissional? Sim, eu acho que essa foi uma das perguntas que eu recebi também, se a minha graduação foi valorizada na Europa. E o que eu respondi em vídeo, mas vou falar aqui de novo. É muito chocante pra gente que sai de uma FEA, de uma USP, por exemplo, ou de qualquer faculdade federal no Brasil, e a gente escuta muito no Brasil, nossa, que as faculdades federais são tudo aquilo, e que, né, que a gente tem um mega currículo, etc. E você sai do Brasil e, tipo, ninguém conhece, ninguém sabe, né? Ninguém nunca ouviu falar em USP. E você tem que se provar de outras maneiras. Então, foi difícil, pra eu aceitar isso, tipo, de não conseguir estágio, porque eu falava, cara, como eles não estão me aceitando no estágio? Eu me formei na USP, pô, né? A gente sai do Brasil com super essa impressão e não é. Então, eu acho que o que me ajudou a conseguir estágio aqui foi que eu tinha feito só 2 estágios no Brasil durante a graduação. Um no Deutsche Bank, que é uma empresa, é um banco que obviamente eles conhecem aqui, então isso me ajudou muito. E eu tinha feito um estágio na Canui, que na época era uma startup, estava começando, e a Canui é de um grupo alemão, é da Rocket, né? Então eu colocava sempre a Canui Rocket Group, para eles saberem, associarem a essa empresa alemã e saberem de onde eu tô vindo, de onde está vindo a minha experiência. Então eu tentei alavancar dessa maneira, mas foi difícil, tipo, eu não tinha experiência em empresas que eles conheciam, eu não vim de uma faculdade que eles conhecem aqui na Alemanha, então eu tinha que meio que me provar de outras maneiras, assim, coisas extras que eu fiz na faculdade, os meus estágios, algo também que os alemães aqui não têm, por a graduação ser 100% integral, eles não fazerem muitos estágios, então eu tinha muito mais experiência profissional do que um alemão que estava se formando. Então isso eu tentei alavancar essas coisas, sabe? Que eu tinha mais experiência. Por causa da idade, não, porque eu vim com estágio, né? Então tava todo mundo na mesma idade que eu. Mentira, eu era até mais velha do que os outros estagiários com quem eu trabalhei, porque eu fiz 5 anos de graduação, né? Aqui eles fazem 3 anos de graduação, então eu era uma das mais velhas dos estagiários. Eu acho que era isso de pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. E eu pretendo... quarta eu vou fazer uma live também com um amigo meu que trabalha em Viena, no IKEA. Ele trabalha como Data Analyst e acho que vai ser muito legal escutar também dele, a experiência dele, por que ele veio, as diferenças culturais e tal. E eu pretendo fazer outros vídeos também contando quais as diferenças que eu enxergo e contando como eu acho que um brasileiro pode se destacar aqui na Europa, porque a gente tem muita vantagem em relação ao europeu. Tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas a gente tem que alavancar as coisas boas que a gente tem aqui. Quanto custa um mestrado na Alemanha? Na Alemanha, os mestrados são praticamente de graça. Um mestrado aqui você não paga a mensalidade, você paga um valor de administração semestral, que é tipo 150 euros por semestre, para o seu mestrado. Então você não paga pelo mestrado em si, o mestrado é de graça. Os únicos custos que você tem são esses 150 por semestre e os seus custos de vida, então moradia, alimentação, etc. Mas o mestrado em si é de graça. 2 anos, são 2 anos aqui. Em Amsterdã, por exemplo, eu tenho um amigo que fez mestrado em Amsterdã e aí dura 1 ano, mas aí é integral também. É isso. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me enviar, que eu pretendo dar muitos insights sobre isso. E eu acho que... outra pergunta. Você acha que o mestrado contou bastante para conseguir a vaga na Amazon? Sim. Sim, porque agora eu participo de alguns processos seletivos para meu time também, e eles meio que colocam como pré-requisito ter graduação e mestrado.
Mas justamente por isso, porque eu falei que aqui meio que quase todo mundo tem mestrado, né? Porque aí a graduação com mestrado são 5 anos. Então, na Amazon eu sei que eles praticamente, só muitas exceções assim, mas praticamente só contratam se você tem mestrado. Acho que eles levam mais em consideração a experiência profissional e estudo. Eu acho que depende da empresa e depende da empresa e depende da vaga. Eu sei que tem empresa, por exemplo, a Puma, por exemplo, não era muito necessário ter um mestrado, por exemplo. Na Puma era mais interessante se você tinha experiência profissional. Na Amazon e na Nivea eu sei que era importante ter mestrado. Mas eu acho que é um conjunto. Eu acho que, assim, a gente tem que partir... Uma coisa também que foi muito chocante pra eu aprender aqui, que todo mundo tinha mestrado, então não era um diferencial. Falar idiomas, tipo, todo mundo tem que falar no mínimo uns 2, 3 idiomas pra conseguir uma vaga numa empresa multinacional. E experiência internacional. Todo mundo aqui tem experiência internacional também. Todo mundo, querendo ou não, fez um estágio em algum lugar, fez um mestrado fora, fez uma graduação fora, fez um intercâmbio. Então, eles valorizam muito pessoas com muita experiência internacional, né? Então, essas são 3 pontos que acho que são meio que imprescindíveis, assim. Idioma, experiência internacional e o mestrado. Se você tá numa grande empresa. Obviamente, tem as startups que não é imprescindível isso. As startups ligam muito mais para sua experiência profissional, para o que você realmente fez. Mas eu acho que é uma mistura dos dois, assim. Eu acho que se você tem muita experiência profissional, se você já participou de muita coisa, já fez muita coisa, eu acho que isso conta muito a favor, porque você vai, provavelmente, na mesma idade de um europeu, vai ter muito mais experiência profissional do que um europeu. Então, eu acho que isso conta muito a favor. Mas um europeu provavelmente vai ter um mestrado, por exemplo. Mas eu acho que varia muito de vaga para vaga, de empresa para empresa. Acho que não tem como falar 100%. Bom, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, podem falar algum tema que seja interessante eu contar. Acho que tem muita coisa legal de contar de diferença cultural, da motivação de estar aqui, do que eu acho, de como acrescenta para a carreira profissional e pessoal estar fora por um tempo. Então a gente vai conversando sobre esses temas mais pra frente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijocas!